Eu estava no meu posto quando a esposa do meu chefe me empurrou contra a mesa, apertou meu braço e sussurrou: "Não se atreva a olhar para ele." Ninguém reagiu. Eu tremi, chorei escondida e aceitei sair em silêncio. Mas na última reunião, ela não fazia ideia do que eu já tinha guardado comigo. E quando a verdade veio à tona, o rosto dela ficou branco como papel. Meu nome é Beatriz, tenho 31 anos e durante 5 anos fui a secretária executiva do Roberto Mendes, diretor financeiro da Mendes Consultoria Empresarial. Não era qualquer secretária. Eu era aquela pessoa que chegava antes de todo mundo, que conhecia cada detalhe da agenda dele, que sabia exatamente quando ele precisava de um café forte, porque a reunião seria difícil, que salvava situações impossíveis com um telefonema estratégico ou um documento encontrado em segundos. Eu era indispensável. Pelo menos era isso que eu acreditava. Quando comecei naquela empresa, Roberto era divorciado, focado, sério, um homem de negócios que respirava planilhas e contratos. Nossa relação era estritamente profissional, e eu gostava assim. Ele respeitava meu trabalho, eu respeitava o espaço dele. Tudo funcionava perfeitamente. Até que 2 anos depois, ele conheceu Helena. Helena era tudo que eu não era. Loira, alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife. Ela trabalhava numa galeria de arte no bairro nobre da cidade e tinha aquele ar de superioridade que algumas mulheres carregam como se fosse perfume caro. No começo, achei que seria apenas mais um relacionamento passageiro do Roberto. Mas 6 meses depois, eles casaram numa cerimônia discreta e minha vida virou um pesadelo silencioso. A primeira vez que Helena demonstrou ciúmes foi sutil. Ela apareceu no escritório sem avisar. Entrou na sala do Roberto enquanto eu estava repassando alguns contratos com ele. O jeito que ela olhou para mim foi gelado. "Roberto, amor, você não me disse que sua secretária era tão jovem." O tom dela carregava veneno disfarçado de comentário casual. Roberto riu sem perceber a tensão. "Helena, a Beatriz é uma profissional excelente. Você vai gostar dela." Mas pelos olhos dela, eu sabia que não. Nos meses seguintes, as visitas dela ao escritório se tornaram frequentes, sempre com alguma desculpa. Trazer almoço para o Roberto, buscar documentos, passar só para dar um oi. Mas eu percebia, ela me observava, analisava cada movimento meu, cada palavra trocada com o marido, cada sorriso educado que eu dava quando ele fazia alguma piada durante o expediente. E quanto mais ela me observava, mais hostil ficava. As indiretas começaram devagar. "Nossa, Beatriz, você trabalha tanto aqui que deve nem ter vida pessoal, né?" Ou, "Interessante você sempre saber exatamente o que meu marido precisa antes dele pedir." Eu engolia, sorria educadamente e continuava trabalhando. Ignorar parecia a melhor estratégia. Mas Helena não era do tipo que se contentava com o silêncio. Um dia cheguei no escritório e encontrei minha mesa reorganizada. Meus arquivos estavam fora de ordem, meus post-its haviam sumido. Até minha caneta favorita tinha desaparecido. Quando perguntei ao pessoal da limpeza, disseram que a esposa do Dr. Roberto tinha passado ali cedo e ajeitado algumas coisas. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era ajuda, era invasão. Era uma mensagem clara. Eu posso entrar no seu espaço quando quiser. As semanas seguintes foram piores. Helena começou a ligar para o Roberto durante o expediente várias vezes ao dia, sempre perguntando onde ele estava, com quem estava, se eu estava muito perto dele. Roberto achava engraçado no início, chamava de ciúminho bobo, mas eu via a pressão crescendo nos ombros dele. E a mim, ela reservava olhares cada vez mais agressivos sempre que nos cruzávamos nos corredores. Até que chegou aquele dia, a terça-feira que mudou tudo. Era meio da tarde. Eu estava organizando documentos na minha mesa, concentrada, quando ouvi o salto alto dela ecoando no corredor. Meu corpo inteiro se tensionou antes mesmo de vê-la. Helena entrou no escritório com aquela postura de quem possui o lugar, passou direto por mim sem cumprimento e foi até a porta da sala do Roberto. Bateu 2 vezes e entrou sem esperar resposta. Alguns minutos depois, a voz dela começou a subir de tom. Eu tentei focar no computador, mas era impossível não ouvir. "Você acha que eu sou idiota, Roberto? Acha que eu não percebo o jeito que ela olha para você?" A voz dela estava alterada, cortante. "Eu não olho para ele de jeito nenhum." Eu queria gritar, mas fiquei paralisada na cadeira. A resposta do Roberto veio baixa, tentando acalmar, mas não deu para entender as palavras. Então a porta se abriu com força. Helena saiu de lá com o rosto vermelho, os olhos fixos em mim. Meu coração disparou. Ela veio direto na minha direção, e antes que eu pudesse reagir,
Ela estava ao meu lado, inclinada sobre minha mesa. Você, a voz dela saiu num sussurro áspero. Você acha que é esperta, não acha? Tentei responder, dizer que não entendia, mas minha voz falhou. Foi quando ela fez. Helena me empurrou contra a mesa com força, sua mão apertando meu braço com tanta pressão que senti meus ossos reclamarem. Seu rosto estava a centímetros do meu. Não se atreva a olhar para ele. Não se atreva a sorrir para ele. Você é uma funcionária. Só isso. E se eu ver você perto demais dele de novo, eu garanto que você não tem mais emprego aqui. Eu congelei. Completamente congelei. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Meu corpo tremia descontroladamente. Eu ouvi vozes ao redor, colegas de trabalho que tinham visto a cena, mas ninguém se moveu. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. A humilhação queimou minha pele como ácido. Helena me soltou com um empurrão final e saiu pisando duro, deixando o escritório em silêncio sepulcral. Eu fiquei ali, de pé, tremendo, sentindo todas as lágrimas que eu não podia derramar queimando atrás dos meus olhos. Olhei ao redor. Meus colegas desviaram o olhar. Alguns voltaram para os computadores como se nada tivesse acontecido. Outros cochicharam baixinho entre si, mas ninguém veio até mim. Ninguém perguntou se eu estava bem. Peguei minha bolsa, murmurei algo sobre ir ao banheiro e praticamente corri. Tranquei a porta do banheiro feminino e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei em silêncio, mordendo o pulso para não fazer barulho, sentindo a humilhação me consumindo. Como ela tinha ousado, como ninguém tinha feito nada. E pior, como eu tinha ficado ali parada, aceitando aquilo calada. Fiquei no banheiro por 20 minutos tentando me recompor, lavando o rosto, respirando fundo. Quando voltei para a mesa, Roberto tinha ido embora mais cedo. Nem passou para falar comigo, e aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Helena tinha feito. Ele sabia, ele tinha ouvido ou alguém tinha contado, e ele não disse nada, não me defendeu, não me protegeu. Naquela noite, deitada na cama do meu apartamento pequeno, olhando para o teto, algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma raiva fria. Não era justo, não era certo. Eu tinha dado 5 anos da minha vida àquela empresa. Tinha sido leal, dedicada, competente, e fui humilhada publicamente por ciúmes infundados, enquanto todos assistiam em silêncio. Mas se eu tinha aprendido algo naqueles 5 anos como secretária executiva, era a observar, a prestar atenção, a notar detalhes que outros ignoravam. E uma coisa sobre Helena tinha me incomodado desde o início. Ela visitava o escritório com frequência demais, sempre com desculpas prontas, mas frequência demais. E sempre, ela pedia para usar o computador do Roberto só 1 minutinho, quando ele estava em reuniões. No dia seguinte, cheguei no escritório determinada. Não ia confrontar ninguém, não ia causar cena, ia fazer o que sempre fiz melhor, observar em silêncio. E se havia algo errado, algo que explicasse essa obsessão doentia dela em me afastar do marido, eu ia descobrir, porque a intuição de mulher não falha. E a minha estava gritando que Helena escondia algo muito maior do que simples ciúmes. Se você já passou por uma situação parecida no trabalho, se já sentiu aquela humilhação de ser tratada injustamente na frente de todo mundo e ninguém fazer nada, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque você não vai acreditar no que eu descobri sobre Helena e como tudo isso virou de cabeça para baixo. Comenta aqui embaixo se você já viveu algo assim e como você reagiu. Vamos juntos até o final dessa história, porque a reviravolta vai ser épica. Nos dias seguintes à humilhação, mantive minha rotina impecável. Chegava cedo, trabalhava em silêncio, evitava qualquer interação desnecessária com Roberto. Ele tentou conversar comigo 2 vezes sobre o incidente, como ele chamou, mas eu fui educada e evasiva. Está tudo bem, Roberto. Vamos focar no trabalho. Ele pareceu aliviado por não precisar lidar com o constrangimento, mas por dentro eu estava diferente. A Beatriz que chorou no banheiro tinha ficado para trás. Agora eu era calculista, observadora, paciente e extremamente atenta a tudo que envolvia a Helena. A primeira coisa estranha que notei foi o padrão das visitas dela. Helena sempre aparecia às terças e quintas-feiras, entre 10 e 11 da manhã. Sempre, como um relógio. E sempre quando Roberto estava em reuniões externas ou com clientes importantes. Ela entrava no escritório dele com aquela postura de dona do pedaço, fechava a porta e ficava lá dentro por 15, 20 minutos. Depois, saía, me lançava um olhar venenoso e ia embora. Comecei a anotar. Terça, 10h15. Quinta, 10h40. Terça seguinte, 10h05. O padrão era inegável,
Mas o que ela fazia lá dentro? Um dia, quando ela estava na sala dele e eu precisei buscar um documento urgente, bati na porta. Helena, preciso pegar um arquivo do Roberto. Ela abriu a porta apenas uma fresta, o corpo bloqueando minha visão do interior. Ele não está, volte depois. E fechou na minha cara. Meu radar disparou. Se ela estava lá porque o marido não estava, o que exatamente ela estava fazendo? Decidi arriscar. Na quinta-feira seguinte, quando Helena entrou na sala de Roberto, esperei 5 minutos e então fingi que precisava verificar algo urgente no sistema. Com licença, Helena. Preciso só checar uma informação no computador do Roberto. É rápido. Entrei antes que ela pudesse protestar. O que vi me fez parar. Helena estava no computador dele, sim, mas não nas pastas de trabalho. Estava na conta bancária pessoal dele. Minhas sobrancelhas se ergueram. Ah, desculpa, eu só estava vendo umas coisas das contas da casa. Ela fechou rapidamente as janelas. O documento que você precisa pode esperar. Seu tom era firme, quase ameaçador. Saí dali com o coração acelerado, mas agora eu sabia. Ela estava mexendo nas finanças dele. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Roberto nunca foi de reclamar de dinheiro, mas algumas conversas telefônicas dele começaram a fazer mais sentido. Amor, quanto você gastou no cartão esse mês? Tá muito alto. Ou, Helena, não entendi essa transferência aqui. Você pode me explicar? E a resposta dela sempre era a mesma, em alto e bom som. Não precisa se preocupar com isso, amor. Eu cuido das coisas da casa. Uma tarde, Roberto saiu mais cedo para um almoço com investidores. Eu fiquei organizando os arquivos dele quando encontrei algo curioso. Um envelope fechado, embaixo de uma pilha de contratos, com o timbre de um banco. Não era o banco onde a empresa tinha conta. Era outro, um banco privado, de investimentos. Meu instinto me dizia para não abrir, mas minha curiosidade venceu. Dentro havia extratos bancários, de uma conta conjunta no nome de Roberto e Helena. Comecei a folhear e meu estômago embrulhou. Transferências enormes, 50 mil, 80 mil, 120 mil reais, tudo saindo da conta. E os destinos? Alguns eu reconheci. Lojas de luxo, joalherias, uma concessionária de carros importados, mas outros eram transferências diretas para uma conta que eu não reconhecia. Tirei foto de tudo com meu celular. Não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas tinha certeza de que era importante. Coloquei os papéis exatamente como estavam e voltei para minha mesa. Minha cabeça estava a mil. Helena estava gastando fortunas, mas havia algo mais ali. Aquelas transferências para conta desconhecida eram grandes demais para serem compras. Eram mensais, regulares. Decidi investigar mais fundo. Criei uma planilha secreta no meu computador pessoal, em casa, e comecei a documentar tudo. Datas das visitas de Helena, horários. Movimentações financeiras que eu conseguia observar pelos extratos que passavam pela minha mesa. Conversas telefônicas que eu ouvia por acaso. Em 2 semanas, tinha um dossiê considerável. Foi quando aconteceu o segundo incidente. Helena entrou no escritório numa quinta-feira à tarde, dessa vez sem aviso, e me encontrou imprimindo alguns documentos. Seu olhar foi direto para a impressora. O que você está imprimindo? A voz dela era puro gelo. Relatórios financeiros para o Roberto. Ele pediu. Ela se aproximou, pegou as folhas ainda quentes da bandeja. Isso aqui é confidencial. Você não deveria ter acesso. Senti o sangue ferver. Eu sou a secretária executiva dele, Helena. Eu tenho acesso a tudo que é necessário para o meu trabalho. Ela deu um passo na minha direção, tão perto que senti o perfume caro dela me sufocando. Você acha que é esperta, não é? Acha que pode ficar se metendo nas coisas dele, nas nossas coisas? Meu corpo tremeu, mas dessa vez não de medo, de raiva. Eu faço meu trabalho, Helena. Se isso te incomoda, o problema não é comigo. O rosto dela ficou vermelho. Por um segundo, achei que ela fosse me bater ali mesmo, mas ela apenas jogou os papéis na minha mesa e se aproximou ainda mais, sussurrando. Você não sabe com quem está mexendo, Beatriz. Se continuar sendo metida, vai se arrepender. E saiu, deixando o ar pesado atrás dela. Aquela ameaça deveria ter me assustado, mas teve o efeito oposto. Agora, eu tinha certeza absoluta. Helena estava escondendo algo grande, algo que a deixava desesperada o suficiente para me ameaçar abertamente. E eu ia descobrir o quê? A resposta veio 2 semanas depois, de forma inesperada. Eu estava saindo do trabalho quando vi Helena estacionando o carro dela na rua lateral do prédio. Não era horário dela. Era 6:30 da tarde. Roberto já tinha ido embora. Minha curiosidade falou mais alto. Fiquei escondida atrás de uma coluna,
observando. Helena saiu do carro, olhou ao redor como se checasse se alguém estava vendo e entrou no prédio pela porta dos fundos. Esperei alguns minutos e a segui discretamente. Ela subiu para o escritório, mas não foi para a sala do Roberto, foi para a sala de arquivos. Aquele lugar onde guardávamos documentos antigos, contratos vencidos, coisas que ninguém mexia há meses. Fiquei parada no corredor, o coração batendo forte. O que ela estava fazendo ali? Depois de uns 10 minutos, ela saiu carregando uma pasta marrom. Não consegui ver o que tinha dentro, mas a expressão no rosto dela era de vitória. Ela voltou para o estacionamento rapidamente e foi embora. Assim que o carro dela sumiu na esquina, corri para a sala de arquivos. Procurei por meia hora até encontrar. Uma seção inteira de pastas tinha sido mexida recentemente. O pó que cobria as prateleiras estava perturbado e havia um espaço vazio onde claramente faltava uma pasta. Li as etiquetas ao redor. Contratos 2019, Auditoria 2020, Processos Trabalhistas 2018-2021. Meu estômago se apertou. Processos trabalhistas. Helena tinha levado documentos relacionados a processos da empresa. Voltei para casa naquela noite com a cabeça explodindo de possibilidades. No dia seguinte, pedi para o pessoal do RH, com uma desculpa qualquer sobre organização, me passar uma lista de processos trabalhistas antigos. E lá estava, um processo de 2020 movido por uma ex-funcionária chamada Renata Silva. A descrição era vaga, mas mencionava assédio moral e irregularidades financeiras. O processo tinha sido arquivado por acordo extrajudicial. Pesquisei o nome da mulher nas redes sociais e achei. Renata Silva, 38 anos, agora trabalhando em outra empresa. Fiz algo ousado. Mandei uma mensagem para ela, me identificando como secretária do Roberto e dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Ela respondeu no dia seguinte. Tem certeza que quer mexer nisso? Aquela empresa é um ninho de cobras. Marcamos um café. Renata era uma mulher séria, de olhar cansado. Quando sentamos, ela foi direto ao ponto. Você trabalha para ele há quanto tempo? 5 anos. Ela balançou a cabeça. Então, você já deve ter percebido que tem algo podre ali. Concordei e contei sobre Helena, sobre as ameaças, sobre minha desconfiança. Renata suspirou fundo. Olha, eu não posso falar muito por causa do acordo que assinei, mas vou te dar um conselho. Investiga as contas da empresa, principalmente transferências para fornecedores que apareceram de repente há uns 3 anos. E presta atenção em quem assina essas autorizações. Meu sangue gelou. Helena tem acesso às contas da empresa? Renata me olhou nos olhos. Não oficialmente. Mas vai por mim. Ela tem os dedos enfiados em tudo. Voltei para o escritório com uma missão. Precisava acessar os registros financeiros mais antigos da empresa. E sabia exatamente como fazer isso sem levantar suspeitas. As 2 semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida profissional. Eu me tornei uma espia dentro do meu próprio ambiente de trabalho. Chegava meia hora mais cedo, ficava meia hora mais tarde. Durante esses momentos, quando o escritório estava vazio, ou quase vazio, eu vasculhava arquivos, checava o sistema, copiava documentos e o que encontrei foi explosivo. Helena não tinha acesso oficial às contas da empresa, mas descobri que, há 3 anos, logo depois do casamento, Roberto tinha dado a ela uma procuração para auxiliar em questões administrativas domésticas. O problema é que essa procuração era ampla demais e Helena tinha usado isso para criar uma brecha. Encontrei uma série de transferências suspeitas, pagamentos a consultorias que não existiam quando eu checava os CNPJs, fornecedores que não tinham endereço físico real. E sempre, as autorizações passavam por um sistema que Helena tinha acesso através da procuração do Roberto. Ela estava desviando dinheiro da empresa. Não valores gigantescos de uma vez só, mas quantias mensais, constantes, que ao longo de 3 anos somavam mais de 2 milhões de reais. Copiei tudo. Cada documento, cada transferência, cada comprovante suspeito. Montei um dossiê completo em um pendrive criptografado que guardei numa gaveta trancada da minha casa. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Para onde estava indo esse dinheiro? A resposta veio de forma inesperada. Numa sexta-feira à tarde, Helena apareceu no escritório visivelmente nervosa. Ela entrou diretamente na sala do Roberto, que estava lá, e fechou a porta com força. Eu não conseguia ouvir a conversa, mas via pelos vidros transparentes que ela gesticulava muito, parecia agitada. Roberto tentava acalmá-la, mas ela não parava de falar. Depois de uns 20 minutos, ela saiu batendo a porta e passou por mim sem nem olhar. Roberto ficou lá dentro, o rosto pálido, as mãos passando pelos cabelos repetidamente. Algo tinha acontecido, algo grande. 2 horas depois, Roberto me chamou na sala dele.
Meu coração acelerou. Ele nunca tinha aquela expressão. Era misto de cansaço, raiva e medo. Beatriz, preciso te falar uma coisa. Sentei na cadeira de frente para ele. A Helena, ela está passando por um momento difícil. Algumas questões pessoais. Ela acha que você não respeita ela como esposa, que você tem atitudes inadequadas comigo. Meu sangue ferveu, mas mantive a voz calma. Roberto, em 5 anos, eu sempre fui absolutamente profissional. Você sabe disso. Ele suspirou. Eu sei, Beatriz, mas ela está muito insistente. E, olha, vou ser sincero, ela está ameaçando me dar um ultimato. Ou você sai, ou ela vai embora. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Você está me demitindo? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Roberto não conseguiu me olhar nos olhos. Eu não quero fazer isso. Você é a melhor secretária que já tive, mas meu casamento está em jogo e você vai escolher manter sua esposa feliz à custa da minha carreira? Ele não respondeu. O silêncio era a resposta. Levantei da cadeira, as pernas tremendo. Tudo bem, Roberto. Se é essa a sua escolha, eu respeito. Mas só quero que você saiba que isso é a maior injustiça que já fizeram comigo. Saí da sala antes que ele pudesse ver as lágrimas começando a se formar. Voltei para minha mesa e comecei a organizar minhas coisas mecanicamente. Colegas me olhavam com pena, alguns sussurravam. A humilhação da demissão injusta doía mais do que qualquer outra coisa que Helena tinha me feito. Eu estava sendo jogada fora como lixo depois de 5 anos de dedicação, porque uma mulher insegura inventou fantasias sobre mim. Mas enquanto guardava meus pertences pessoais na caixa, minha mão encostou no pendrive que eu tinha escondido na gaveta. E foi aí que algo clicou na minha cabeça. Eu não ia apenas aceitar isso. Não ia sair de cabeça baixa. Não quando eu tinha nas mãos a prova de que Helena era uma criminosa. Terminei de arrumar minhas coisas, me despedi de alguns colegas que tiveram coragem de vir falar comigo e saí do prédio. Mas em vez de ir para casa, fui direto para um café próximo e liguei para 2 números. O primeiro era de um advogado trabalhista que uma amiga tinha me indicado meses atrás. O segundo era do contador-chefe da empresa, o senhor Marcelo, um homem sério de 60 e poucos anos que sempre foi gentil comigo e que eu sabia ter princípios. O advogado me atendeu prontamente. Expliquei a situação da demissão injusta e mencionei vagamente que tinha informações sobre irregularidades na empresa. Ele marcou uma reunião urgente comigo para segunda-feira. O senhor Marcelo foi mais cauteloso, mas quando mencionei movimentações financeiras suspeitas envolvendo a esposa do diretor, ele ficou em silêncio por longos segundos e então disse: Beatriz, eu suspeitava de algo há meses, mas não tinha provas concretas. Se você tem alguma coisa, precisamos conversar com urgência. Passei o fim de semana inteiro organizando tudo. Imprimi cada documento. Criei um relatório detalhado com datas, valores, empresas fantasmas, transferências suspeitas. Montei uma linha do tempo mostrando como Helena tinha usado a procuração do marido para criar um esquema de desvio de dinheiro. Era material suficiente para destruí-la completamente. Na segunda-feira, às 9 da manhã, me encontrei com o advogado. Ele analisou tudo cuidadosamente por quase 2 horas. Quando terminou, olhou para mim com seriedade. Beatriz, isso aqui é muito grave. Estamos falando de estelionato, uso indevido de procuração, desvio de recursos. Se você apresentar isso, vai virar um processo criminal. Tem certeza que quer seguir adiante? Respirei fundo. Pensei em todas as humilhações, todas as ameaças, todas as noites que chorei por causa daquela mulher. Tenho certeza absoluta. Ele assentiu. Então vamos fazer isso da forma correta. Vou preparar uma denúncia formal e vamos apresentar isso primeiro ao Roberto, dando a ele a chance de tomar providências internamente. Se ele não agir, vamos direto para a polícia e Ministério Público. À tarde, me encontrei com o senhor Marcelo num restaurante discreto. Mostrei os documentos a ele. A expressão dele foi ficando cada vez mais grave. Eu sabia que tinha algo errado, mas não conseguia provar. Esses pagamentos a fornecedores fantasmas... Eu questionei algumas vezes, mas Roberto sempre dizia que estava tudo sob controle, que a Helena tinha verificado. Ele balançou a cabeça, frustrado. Ela me enganou, nos enganou. O que você pode fazer com isso? Perguntei. Marcelo pensou por um momento. Eu sou o contador-chefe. Tenho a obrigação legal de reportar irregularidades. Com essas evidências, vou ter que comunicar à diretoria e abrir uma auditoria interna. Isso vai cair como uma bomba na empresa. Voltei para casa naquele dia sentindo uma mistura estranha de medo e poder. Eu estava prestes a explodir a vida de Helena. Mas a culpa que eu esperava sentir não veio.
Só veio uma sensação de justiça finalmente se aproximando. Na terça-feira de manhã, recebi uma ligação do Sr. Marcelo. Beatriz, preciso que você venha aqui na empresa. Tem uma reunião de emergência marcada para daqui a 1 hora. A diretoria, Roberto e Helena também vão estar. Meu estômago revirou. Eu fui demitida, Marcelo. Não sei se você precisa estar aqui. Confie em mim. Cheguei na empresa às 10h15. O clima era tenso. Fui direto para a sala de reuniões principal, aquela que era usada apenas para questões sérias. Dentro já estavam o Sr. Marcelo, 2 diretores da empresa que eu conhecia de vista, o advogado da empresa e Roberto, sentado numa ponta da mesa com o rosto pálido. Helena estava do lado dele, os braços cruzados, a expressão de quem estava entediada por estar ali. Quando entrei, Helena me olhou com tanto ódio que quase me fez recuar. O que ela está fazendo aqui? Eu pensei que ela tinha sido demitida. Sua voz era veneno puro. O Sr. Marcelo se levantou. A Beatriz está aqui porque foi ela quem trouxe à nossa atenção irregularidades graves nas finanças da empresa. Irregularidades que envolvem você, Helena. O rosto dela ficou branco. Roberto se levantou também, confuso. Do que vocês estão falando? Marcelo colocou uma pasta grossa na mesa. Estamos falando de 2.300.000 reais desviados ao longo de 3 anos. Estamos falando de empresas fantasmas, transferências fraudulentas, uso indevido da procuração que você deu à sua esposa. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Roberto olhou de Marcelo para Helena, incrédulo. Isso não pode ser verdade. Helena se recompôs rapidamente, forçando uma risada. Isso é ridículo. É uma armação dessa funcionária ressentida por ter sido demitida. Ela apontou para mim com o dedo acusador. Foi minha vez de falar. Levantei, tirei meu próprio pendrive da bolsa e coloquei na mesa. Não é armação quando há documentos, Helena. Transferências, comprovantes, e-mails, tudo está aqui. Inclusive o endereço da conta para onde o dinheiro foi. Uma conta em seu nome que você abriu há 3 anos em outro banco. O rosto dela passou por 15 expressões diferentes em 5 segundos. Choque, raiva, medo, desespero. Ela olhou para o marido. Roberto, você vai acreditar nela? Ela está mentindo. Roberto não estava mais olhando para ela. Estava olhando para os documentos que Marcelo tinha espalhado na mesa. E a expressão dele era de alguém cujo mundo estava desmoronando. O que aconteceu naquela sala de reunião nas horas seguintes foi uma das coisas mais intensas que já presenciei na vida. Roberto pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a ler, página após página. Transferências, notas fiscais falsas, e-mails autorizando pagamentos. A cada papel que ele virava, ficava mais pálido, mais quieto, mais devastado. Helena tentou controlar a situação. Roberto, amor, eu posso explicar. Isso tudo é mal entendido. Eu estava apenas tentando ajudar. Você estava tão ocupado e... Cala a boca! A voz dele explodiu de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Roberto nunca gritava. Nunca. Helena recuou na cadeira, os olhos arregalados. 2 milhões, Helena? 2 milhões de reais da empresa? Da minha empresa? Eram nossas contas, Roberto. Nós somos casados. O dinheiro é nosso. Ela tentou argumentar, a voz subindo em desespero. Um dos diretores interrompeu, a voz fria como gelo. Não, senhora Mendes. O dinheiro era da empresa, dos clientes, dos funcionários. E você roubou. A palavra roubou caiu como uma bomba. Helena tentou se levantar, mas o advogado da empresa fez um gesto para ela sentar. Eu aconselho fortemente que a senhora permaneça aqui e coopere, porque neste momento estamos decidindo se vamos resolver isso internamente ou se vamos direto à polícia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de raiva, de frustração por ter sido descoberta. Vocês não entendem. Eu precisava desse dinheiro. Eu tinha dívidas, compromissos, uma imagem a manter. E ele, ela apontou para o marido, nunca me dava o suficiente. Sempre reclamando, sempre me controlando. Roberto olhou para ela como se fosse uma estranha. Eu te dava acesso a tudo. Te dei cartões, te dei procuração, confiava em você completamente. E você me roubou? A voz dele saiu quebrada. Você roubou da empresa que eu construí, colocou em risco o trabalho de dezenas de famílias e ainda tem coragem de jogar a culpa em mim? O senhor Marcelo aproveitou o momento. Tem mais. As empresas fantasmas que receberam os pagamentos estão registradas em nome de Laranjas, mas conseguimos rastrear. O dinheiro ia para a conta da Helena, depois era transferido parcialmente para uma conta em nome de um homem, André Teixeira. Você conhece esse nome, Roberto? Roberto franziu a testa confuso, mas eu conhecia.
Tinha visto esse nome nas pesquisas que fiz. André Teixeira era um personal trainer, dono de uma academia de luxo, e tinha fotos com Helena nas redes sociais de mais de um ano atrás, todas apagadas recentemente. Decidi jogar a bomba final. Ela tem um caso com ele. Todas as cabeças viraram para mim. Helena empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Eu vi as conversas, transferências mensais de R$50 mil para ele, pagamentos de apartamento, carro, viagens. Ela estava sustentando o amante com dinheiro roubado da empresa. O silêncio foi absoluto por 3, 4, 5 segundos. Então, Roberto simplesmente desmoronou. Ele colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não era choro de raiva, era choro de devastação completa. Sua mulher não só tinha roubado dele, tinha traído ele. Tinha usado o dinheiro roubado para manter outro homem. Era humilhação em camadas. Helena percebeu que tinha perdido, completamente. Ela tentou uma última cartada, olhando para mim com ódio puro. Isso é culpa sua. Você sempre quis ele, sempre ficou rondando, sempre tentou me afastar. Eu podia ter ficado quieta, mas não ia. Não dessa vez. Eu nunca dei motivo para você ter ciúmes, Helena. Nunca olhei para o seu marido com nada além de respeito profissional. Você inventou uma fantasia na sua cabeça para justificar suas próprias culpas. Você me humilhou, me ameaçou, conseguiu minha demissão, tudo porque era conveniente ter um bode expiatório. Mas a verdade é que você é uma criminosa. E agora vai pagar por isso. Um dos diretores tomou controle da situação. Senhor Mendes, lamentamos profundamente por essa situação, mas precisa ficar claro, sua esposa cometeu crimes graves contra esta empresa. Vamos abrir um processo interno imediatamente. E, dado o valor envolvido e a natureza deliberada dos atos, vamos também registrar um boletim de ocorrência. Roberto apenas assentiu, ainda com o rosto nas mãos. Helena tentou uma última vez. Roberto, por favor, não faz isso. Pensa no nosso casamento, no que as pessoas vão falar, na sua reputação. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Minha reputação? Você destruiu tudo, Helena. Nosso casamento acabou no segundo que você decidiu me roubar e me trair. Sai daqui. Sai da minha frente. Helena se levantou, as pernas tremendo. Ela me lançou um último olhar de ódio absoluto e saiu da sala. 2 seguranças da empresa a acompanharam até o estacionamento para garantir que ela não destruísse nada e fosse embora. A reunião continuou por mais 1 hora. Discutiram os próximos passos legais, a auditoria completa que seria feita, como recuperar o dinheiro desviado. O advogado trabalhista que eu tinha contratado entrou via teleconferência e apresentou minha situação de demissão injusta. Os diretores foram enfáticos. Eu seria recontratada imediatamente, com pedido formal de desculpas e uma compensação financeira pela humilhação sofrida. Quando a reunião finalmente terminou, Roberto me pediu para ficar. Ficamos sozinhos na sala, o silêncio pesado entre nós. Ele finalmente falou: Beatriz, eu não sei nem por onde começar. Me desculpa. Me desculpa por não ter te defendido. Me desculpa por ter acreditado nela. Me desculpa por ter te demitido. Eu fui um covarde e um idiota. Sua sinceridade me pegou de surpresa. Eu esperava raiva, esperava orgulho ferido, mas ele estava genuinamente destruído e arrependido. Roberto, você foi manipulado por alguém em quem confiava. Não é sua culpa o que ela fez. Ele balançou a cabeça. Mas é minha culpa como te tratei. Você foi leal durante 5 anos e eu te joguei fora para manter minha esposa feliz. Não consigo nem olhar para mim no espelho. Respirei fundo. Eu aceito suas desculpas, mas preciso que você entenda uma coisa. O que aconteceu mudou a gente. Mudou nossa relação profissional. Eu não posso mais voltar e fingir que está tudo como antes. Ele concordou. Eu entendo. E olha, os diretores querem te oferecer uma promoção. Gerente administrativa, mais autonomia, melhor salário, sua própria equipe. Você merece muito mais do que ser só secretária. A proposta me pegou de surpresa. Era mais do que eu esperava, mais do que eu tinha sonhado. Eu preciso pensar. Roberto assentiu. Claro, toma todo o tempo que precisar. Nos dias seguintes, a bomba explodiu por completo. A empresa abriu processo criminal contra Helena. As evidências eram tão contundentes que ela nem tentou se defender. O advogado dela negociou a devolução de parte do dinheiro e uma confissão completa em troca de uma pena reduzida. Helena acabou com tornozeleira eletrônica, serviços comunitários e a obrigação de devolver tudo que ainda tinha, incluindo vender o carro de luxo, as joias, tudo. O amante dela, André, também foi investigado. Ele alegou não saber da origem do dinheiro, mas provas de conversas mostraram que ele sabia sim. Acabou sendo investigado por receptação.
O relacionamento dos dois acabou no momento em que o dinheiro parou de fluir, mas a queda social de Helena foi o que realmente a destruiu. Numa cidade onde imagem é tudo, onde ela vivia de aparências e status, virar a mulher que roubou do próprio marido para manter um amante foi o fim. Antigas amigas a abandonaram, clubes sociais a expulsaram. Ela virou pária. Roberto entrou com pedido de divórcio imediatamente. A separação foi rápida porque ele tinha todas as evidências de adultério e crime. Helena não ficou com nada além das próprias dívidas que tinha acumulado. Quanto a mim, eu aceitei a promoção. Voltei para a empresa não como secretária, mas como gerente administrativa. Minha primeira decisão foi implementar sistemas mais rigorosos de controle financeiro para garantir que nada parecido acontecesse de novo. Ganhei o respeito de toda a equipe. As pessoas que tinham ficado em silêncio durante minha humilhação vieram, uma por uma, pedir desculpas. Algumas desculpas eu aceitei. Outras, não. 6 meses depois, minha vida tinha virado completamente. Eu estava sentada no meu novo escritório. Sim, meu próprio escritório com porta, janela e tudo, revisando relatórios financeiros quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? A voz do outro lado me fez congelar. Beatriz, é a Helena. Meu primeiro instinto foi desligar, mas a curiosidade venceu. O que você quer, Helena? Silêncio por alguns segundos. Então, com voz pequena, quebrada. Eu queria te pedir desculpas. Quase soltei uma risada. Desculpas? Agora? Depois de tudo? Ela suspirou do outro lado. Eu sei que não muda nada. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu estava num lugar muito escuro. Tinha me perdido completamente. As aparências, o status, a pressão de manter uma imagem, me consumiram. E eu projetei toda a minha insegurança em você porque era mais fácil do que lidar com meus próprios demônios. Sua voz tremeu. Você nunca me deu motivo para ter ciúmes. Eu sei disso agora. Eu inventei uma rivalidade que nunca existiu porque não sabia lidar com minhas próprias falhas. E olha onde isso me trouxe. Perdi tudo. Meu casamento, minha reputação, minha vida. Estou morando num apartamento minúsculo, trabalhando como atendente de loja para pagar minhas dívidas. E tudo porque fui arrogante, cruel e cega. Não sei o que eu esperava sentir ouvindo isso. Raiva, satisfação, mas o que veio foi uma mistura estranha de pena e nada, vazio, porque a Helena que me aterrorizou já não existia mais. Aquela voz quebrada do outro lado da linha era só uma sombra. Helena, eu aceito suas desculpas, mas não porque isso muda o que você fez. Aceito porque eu não quero mais carregar raiva. Não quero mais ter você ocupando espaço na minha cabeça. Você fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Eu desejo que você consiga se reconstruir, mas longe de mim. Ela chorou do outro lado. Obrigada. Obrigada por ser melhor pessoa do que eu jamais fui. E desligou. Fiquei ali, o telefone na mão, processando aquela conversa. Parte de mim esperava sentir vitória. Aquela sensação de, viu? Quem riu por último, riu melhor. Mas não veio. Só veio alívio. Alívio de ter finalmente fechado aquele capítulo. Meu relacionamento com Roberto se reconstruiu, mas diferente. Havia agora respeito mútuo de igual para igual. Ele tinha aprendido a lição mais difícil da vida dele. Confiar cegamente pode destruir você. E eu tinha aprendido a minha. Silêncio não é sempre a resposta. Às vezes você precisa lutar por si mesma, mesmo quando parece impossível. Uma tarde, Roberto me chamou para almoçar. Não era algo comum, mas aceitei. No restaurante, ele estava nervoso, mexendo no guardanapo. Beatriz, eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu e quero te agradecer. Você salvou minha empresa, salvou minha vida. Se você não tivesse tido a coragem de investigar, de juntar as provas, eu estaria falido agora. Sorri. Eu fiz o que era certo. Ele concordou. Sim, mas tem muita gente que não faria. Você foi além. E por isso, os diretores e eu temos uma proposta. Queremos te fazer sócia minoritária da empresa, 5%. É um reconhecimento pelo que você fez e um investimento no seu futuro aqui. Fiquei sem palavras. Sócia. Eu, que tinha entrado ali como secretária 7 anos atrás, agora seria dona de parte da empresa. Eu não sei o que dizer. Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via nele em meses. Diz sim, e eu disse. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, minha vida é irreconhecível. Sou gerente administrativa e sócia de uma empresa de sucesso. Implementei mudanças que tornaram a companhia mais transparente e eficiente. Tenho minha própria equipe que me respeita e confia em mim. Comprei meu próprio apartamento. Dirijo meu próprio carro. E mais importante, recuperei minha dignidade. Helena?
Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade. Tentou recomeçar longe do escândalo. Espero sinceramente que ela tenha encontrado paz e aprendido com seus erros. Mas não penso mais nela. Ela é um capítulo fechado do meu passado. Roberto acabou conhecendo alguém novo. Uma médica, mulher séria e independente que não tem interesse na empresa dele ou no dinheiro dele. Eles parecem felizes. Ele aprendeu a separar vida pessoal e profissional de forma saudável. Olhando para trás, percebo que aquele momento horrível quando Helena me empurrou contra a mesa e me ameaçou foi o ponto de virada da minha vida. Foi ali que decidi que não ia mais ser vítima, que ia lutar, que ia usar minha inteligência, minha observação, minhas habilidades para me defender. As pessoas sempre me perguntam: você não teve medo durante todo aquele processo? Claro que tive. Tive pavor. Cada dia que eu investigava, cada documento que eu copiava, eu tinha medo de ser descoberta, de ser demitida de vez, de sofrer retaliação. Mas o medo de continuar sendo humilhada, de aceitar a injustiça, era maior. Aprendi que dignidade não é algo que te dão, é algo que você reivindica. Mesmo quando estão te empurrando, te ameaçando, te desmerecendo, você tem o poder de decidir que não vai aceitar. E às vezes, essa decisão significa fazer coisas difíceis. Significa documentar, juntar provas, arriscar, lutar. Aprendi também que justiça existe, mas raramente vem de graça. Você tem que construir seu próprio caso, ser sua própria advogada, acreditar em si mesma quando ninguém mais acredita. E quando a oportunidade aparecer, você tem que ter coragem de dar o passo. Muitas mulheres passam por situações parecidas no ambiente de trabalho. Chefes abusivos, colegas tóxicos, situações de assédio moral, e a maioria aguenta calada porque tem medo de perder o emprego, de não ser acreditada, de sofrer retaliação. Eu entendo esse medo, vivi ele, mas se tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem dessa história você não está sozinha e você não precisa aceitar abuso. Documente tudo, guarde provas, procure pessoas de confiança, use os recursos que tem e acredite no seu valor, mesmo quando outros tentam te diminuir. Hoje, quando vejo alguma funcionária júnior sendo tratada injustamente na empresa, eu não fico calada, eu defendo, eu protejo. Eu uso minha posição para garantir que ninguém passe pelo que passei. Porque se algo de bom saiu daquela experiência horrível, foi me transformar em alguém que luta não só por si mesma, mas por outras pessoas também. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu encontro ex-colegas daquela época que ficaram em silêncio quando fui humilhada. Alguns evitam meu olhar, claramente envergonhados. Outros tentam se aproximar, como se nada tivesse acontecido. Eu sou educada, profissional, mas não finjo que esqueci. Algumas traições você perdoa, mas não esquece. O senhor Marcelo, o contador que me ajudou, se tornou um grande amigo. Ele se aposentou no ano passado, mas ainda almoçamos juntos uma vez por mês. Ele sempre diz: Beatriz, você foi a pessoa mais corajosa que conheci em 40 anos de carreira. E eu sempre respondo: Marcelo, eu não era corajosa. Eu estava desesperada. A coragem veio da necessidade. Tem um ditado que diz: mulher que cala, dá razão. Discordo completamente. Calma não é fraqueza. Silêncio estratégico não é submissão. Eu fiquei calada enquanto observava, enquanto juntava provas, enquanto construía meu caso. E quando chegou a hora certa, eu falei, alto e claro, e mudou tudo. Então, se você está passando por algo parecido agora, se alguém está te humilhando no trabalho, te diminuindo, te fazendo sentir pequena, saiba isso. Você tem mais poder do que imagina. Use sua inteligência, use sua observação, use os recursos que tem. E quando chegar a hora, levanta a cabeça e luta. Porque merecer respeito não é suficiente. Você precisa exigir respeito. E às vezes exigir significa provar. Às vezes significa documentar cada injustiça, cada abuso, cada evidência. E então, quando ninguém espera, você mostra o que realmente vale. Minha jornada de secretária humilhada a sócia respeitada não foi fácil. Foi dolorosa, assustadora, cheia de noites sem dormir e dias de ansiedade. Mas valeu cada segundo. Porque hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que não abaixou a cabeça, que não aceitou ser pisada, que lutou por si mesma e venceu. E se eu consegui, você também consegue. Mas Idzars Ana, obrigada por ter ficado até aqui e acompanhado toda essa jornada comigo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixa aquele like. Se inscreve no canal porque eu trago mais relatos de superação, de pessoas que enfrentaram injustiças e deram a volta por cima.
E comenta aqui embaixo, qual foi a maior injustiça que você já enfrentou no trabalho? Como você lidou com isso? Vamos criar uma rede de apoio aqui nos comentários. Ninguém deveria passar por isso sozinha. Nos vemos no próximo relato. E lembra, você é mais forte do que imagina.